Revista Brasil TVT conversa agora com Michele Alves, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz. Boa noite, Michele Alves. Prazer falar contigo. Boa noite a todos e todas e todos os telespectadores. É, Mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite da Rede TVT para estarmos aqui conversando um pouquinho, né, sobre o cenário da pandemia no país. Pois é, Michele, exatamente isso, esse cenário da pandemia no país, né? Esta semana a gente viu cidades inteiras já anunciando capacitação total de leitos, aliás, sem leitos mais, né, para hospedar pessoas vítimas da Covid-19, porque não tem mais condições. Ou seja, o Brasil inteiro entrando em colapso por conta da pandemia. Sibeli, eu queria que você trouxesse para a gente uma avaliação de tudo isso que vem acontecendo, até porque sinais já foram dados. Michele, aliás, sinais já haviam sido dados lá atrás e parece que as autoridades brasileiras, a Presidência da República, o Ministério da Saúde, nada fizeram para conter tudo isso, né, Michele? É verdade. A gente vendo, quando eu estive aqui, foi em setembro do ano passado, a gente já estava falando de uma possível segunda onda em Manaus, né? Eu até ali naquele momento eu falava que eu nem considerava que era uma segunda onda, porque a gente ainda vivia a primeira onda no país. Então, a gente de novo começou a assistir hospitais lotados, faltas de leitos, e acho que o pior de tudo, que um governo que apostou num ministro interino da saúde, um general que era especialista em logística e depois, né, tornou ele efetivo no cargo, faltar oxigênio em Manaus. Então, assim, foi uma falta de logística. Ontem a gente acompanhou também, ontem não, essa semana, na verdade, a gente acompanhou o envio de remessas de vacinas erradas. Então, ao invés de ir para Amazonas, foi para o Amapá, né? A gente não sabe se de repente ali no AM do início, né, houve toda essa confusão. Então, é uma falta de planejamento, uma falta de liderança, falta de apostas em vacinas. Eu sou da instituição, né, da Fundação Oswaldo Cruz, que está fazendo esse enfrentamento, né, ali na liderança desse processo, mas a gente lembra que só foi apostado uma única vacina pelo governo federal, que foi a da parceria entre a Universidade de Oxford e a AstraZeneca, que foi feita com o Brasil. Então, essa guerra também da vacina com o governo de São Paulo, com a Coronavac, isso também tem dificultado muito o enfrentamento da vacina. Então, são vários temas, eu já trouxe aqui bem resumidamente, mas a gente pode aprofundar cada um. Então, foram sucessivos erros e ainda continua sendo sucessivos erros. Como você falou, o presidente não usa máscara, um presidente que acreditou num tratamento que em nenhum lugar do mundo foi comprovada a eficácia, que foi a cloroquina, a hidroxicloroquina, gastou-se milhões, né, produzindo esse medicamento, e isso aí é o reflexo de que nós estamos atingindo essa semana o recorde de mortes, né? Até um momento, como você falou, mais de 250 mil mortes e o recorde diário de 1.582 mortes, ou seja, uma brasileira, um brasileiro morreu de Covid em menos de um minuto neste dia que bateu o recorde. Michele, bom, você deu um bom resumo nesse início, então eu queria pegar a história da vacina, porque a gente sabe, vem acompanhando nas últimas 2 semanas, o presidente Jair Bolsonaro, que, claro, já fez essa defesa de medicamentos que não têm eficácia comprovada, como você bem pontuou, e agora está flertando aí com o tal do spray de Israel, né? Que Ainda tem isso. também não tem eficácia comprovada, porque não é que não tem eficácia comprovada, ainda está em fase de testes. Inclusive, na USP aqui, nacional, pesquisadores também têm desenvolvido um medicamento semelhante, mas, claro, ainda em fase de testes, né? Ainda muito incipiente. E ele, então, faz esse movimento de comprar, de tentar alardear e publicizar essa questão, enquanto isso fica restringindo a entrada de vacinas. Então, eu queria que você trouxesse, você mencionou a AstraZeneca, a Coronavac, que é a vacina que acabou ficando bastante conhecida por ser do Dória, porque não é do Dória, mas é do Do Instituto Dória. Butantan, Butantan. mas sabemos que temos a Sputnik,
sendo aí aplicada na Argentina e outras, a da Pfizer, enfim. Comenta um pouco sobre isso e o quanto é importante a cobertura vacinal da população. Não adianta remédio, é a cobertura vacinal. Eu acho que é importante a gente também ressaltar que antes da pandemia a gente já estava vivendo um momento de uma campanha anti-vacina, né? Então, a gente teve retorno de sarampo, que já tinha sido erradicado há anos no Brasil, e isso retornou, né? Então, a gente também precisa pontuar esse movimento anti-vacina. E a gente vive num momento de pandemia, afetando o mundo inteiro. No Brasil, existem duas indústrias, né, e que são públicas, né, que estão aí a serviço do Sistema Único de Saúde, capazes de produzir vacinas. Só que a gente lembra que a gente tem a capacidade de produzir. Nós temos a dependência ainda muito forte economicamente dos insumos para a saúde. Então, tanto a da Fiocruz quanto do Butantan depende dos insumos farmacêuticos ativos, os IFAs, da China. E o que o governo fez? O governo, né, através do Eduardo Bolsonaro, Ernesto Araújo, resolveu, né, brigar com a China, né, fazer racismo, xenofobia. Isso também implicou toda a chegada dos IFAs aqui no Brasil. Então, nós temos duas principais, né, como eu falei, indústrias públicas, né, na verdade são chamados de laboratórios oficiais públicos, para produzir essa vacina. E a gente tem um retardo todo por conta da chegada dos IFAs. Mas, como eu falei, é uma pandemia a nível mundial, então está todo mundo precisando da vacina. Todos e todas precisando da vacina. E só apostou o governo federal da Oxford, AstraZeneca, né, e o governo Dória de São Paulo, Butantan, com a Coronavac. Então, a gente precisa aí das vacinas chegarem, da importação. Ontem foi anunciado da vacina Covaxin, se eu não me engano, indiana, com a chegada de 20 milhões de doses. A gente sabe, ela ainda não consegui me aprofundar, mas na maioria de todas as vacinas você requer 2 doses. Se de fato, né, requerer 2 doses, então a gente só vai ter capacidade de utilizá-la em 10 milhões, né, de brasileiros e brasileiras. Então a gente precisa estar ainda conseguindo facilitar o acesso. Então, a Pfizer, né, que foi a primeira aposta mundial que deixou bem claro que ofereceu ao Brasil a compra também, ainda desde o ano passado, o Brasil não aceitou por conta de assinatura de termos, né, e que ela está fazendo isso com o mundo inteiro. Ela não está querendo, ela não só está pedindo para o Brasil fazer assinatura de termo de responsabilidade, ela está fazendo isso com o mundo inteiro. E é também uma vacina que tem uma cobertura muito grande. Então, assim, precisa de fato essa liderança, que não teve até agora. Então, é a Pfizer, né, como eu estou trazendo aqui, como você trouxe a Sputnik. Tem outras, né, que também já estão sendo utilizados em outras partes do mundo, e o Brasil está cada vez mais atrás. Mas lembrando, eu também venho falando, por mais que a Fiocruz, Butantan produza vacina, ou a gente consiga importar vacina, a gente precisa ter um planejamento mais eficaz. A gente tem um exemplo mundial, que é o nosso Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, que deixaram de lado, né, inventaram um plano, né, um outro plano, né, mudando o nome, porque esse governo ele quer fazer isso, acha que tem que ter a característica própria e não pode simplesmente dar continuidade àquilo de fato que deu certo e que dá certo, mas a gente precisa de um planejamento mais eficaz, porque as vacinas estão chegando. É o que eu tenho falado, né? Foram 6 milhões de doses iniciais em janeiro da Coronavac, a Fiocruz já importou mais 4 milhões, mas se você faz a conta, né, e Butantan já tem entregado mais vacinas, as vacinas que forem entregues ainda não foram todas utilizadas, por mais que já faltaram cidades, né, as grandes cidades brasileiras faltaram. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, faltou. Ficaram, desde semana passada, tinham parado, parou quarta-feira da semana passada e retornou ontem a vacinação. Então, por falta de vacina, isso é falta de planejamento, falta de uma liderança dentro do Ministério da Saúde, por ser um general que não é da área da saúde, e a única expertise que ele tinha era logística, e para mim, entrega, distribuição, faz parte de logística, e ele vem falhando diariamente. Agora, Michele, essa história, o pior é quando a pessoa tem acesso à vacina e não quer.
A Sim. enfermeira, teve uma enfermeira bolsonarista que faleceu nesta semana passada porque ela não aceitou ser vacinada. E aí eu queria saber o quanto você acha que o fanatismo tem prejudicado o combate à Covid, inclusive estimulando o negacionismo. A liderança, né, do país, ela é negacionista, ela diz que não vai se vacinar. Então, isso acaba que aquela parcela que apoia ele, né, que ainda dizem que é 30%, mas eu não acredito nesses 30%, para mim é bem menos. Então, é o reflexo dele. Então, tudo que ele fala, eles acreditam. Então, ele diz que a hidroxicloroquina ela pode ser utilizada, outros tratamentos como a ivermectina também, né? Então, assim, você está trazendo isso da morte, mas tem casos de pessoas que tomaram ivermectina por conta própria e que está tendo problemas renais, que vão ter que fazer transplante, entendeu? Então, assim, é um absurdo. Ele sempre olhou tanto para Israel, e você trouxe esse spray de Israel, só que Israel está dando uma aula, né, no enfrentamento à pandemia. Por que ele não copia isso de uma pessoa que ele tem parceria, né, que ele admira, né? Por que ele não faz isso? Então ele não tem essa capacidade nem de seguir os passos de Israel, porque ele precisa dar essa resposta para esse pequeno eleitorado dele, que é negacionista, que é fundamentalista, que é fanático, enfim, todos os ismos aí que a gente sabe e que a gente já tinha avisado que isso iria acontecer. Então, isso só prejudica, infelizmente, pessoas morrendo e pessoas, de fato, né, com instrução, como você falou, então são pessoas que acreditam naquilo que a liderança do país tem falado. Mas ainda temos, né, que ter um pouco de esperança. Assim, foram feitas pesquisas, né, que a maioria, mais de 70% da população também, se vacinaram. Mas eu também acredito que seja uma tática. A gente pode também ter visto, logo no início, a primeira vacina liberada foi a Coronavac. Então, a gente viu em Manaus o quê? Fura-filas. Então, tem gente, uma parte se dizendo, não tome a vacina, não faz isso, mas estão lá se vacinando. Entendeu? Porque faz esse jogo para que sobrem vacina para eles também furarem fila. Então, hoje, a vacina é a arma para a gente combater a pandemia. Então, a gente precisa que cheguem mais vacinas no país, tenham mais disponibilidades, enquanto não chega, né? O Brasil é um país continental, a gente precisa continuar tendo os nossos cuidados de isolamento, usando máscara, usando álcool em gel, álcool 70%, né, de forma gel ou líquida, enfim. Isso é importante. Só a vacina salva vidas. Então, nesse momento, é importante a gente acreditar na vacinação, não só na vacina, é acreditar nos nossos cientistas, na capacidade da ciência em salvar vidas. Michele, você tocou num ponto crucial. Você preside aí o Sindicato de Trabalhadores da Fiocruz, que é um centro de excelência no Brasil, reconhecido mundialmente, de produção e distribuição de vacinas. A gente já chegou em campanha de vacinação a vacinar mais de 80 milhões de brasileiros em 3 meses. E aí, Michele, eu queria que você falasse para a gente, para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores na TVT e também os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual, como que é para você? A gente tem cientistas, pesquisadores, médicos dizendo o tempo todo, olha, enquanto não tem a vacina, o melhor caminho é distanciamento social, use máscara, álcool em gel. Pois bem, aí nós temos um presidente que essa semana, em uma live, desdenhou de máscara, desdenhou de distanciamento social. Como que é para vocês que trabalham na Fiocruz, por exemplo, nesse centro de excelência de vacinação e distribuição, encarar tudo isso, Michele? Esse desdém todo com a ciência, esse desdém todo de tudo contra o que prega a Organização Mundial de Saúde, os médicos, cientistas, enfim, queria que você falasse para a gente sobre esse panorama. Na verdade, é muito revoltante porque, por exemplo, a Fiocruz, é, ela né, esse centro de excelência em várias áreas. Nós temos um espaço de lazer na Fiocruz, né, para os trabalhadores, conquista também do sindicato, que imediatamente, quando a presidência a presidência da Fiocruz dialogou com o sindicato, na mesma hora, nós disponibilizamos nossos espaços para conseguir, né, construir um centro hospitalar
né, de enfrentamento da Covid, com aproximadamente 200 leitos e semileitos. Tá? Então, isso foi em março, isso foi uma construção em 2 meses, em maio ela já estava sendo pronta, a gente ali convivendo, porque o sindicato ele fica dentro da instituição, que é a conquista dos nossos trabalhadores. Eu também, sendo presidente do sindicato, eu também atuo no meu cargo, eu sou pesquisadora em saúde pública, então também estava ali, tenho trabalhado, né, nessa pandemia, e a gente vê o desespero, né, então, dos nossos profissionais, tanto ali no centro hospitalar para salvar a vida, os nossos laboratórios 24 horas funcionando para fazer uma ampla testagem, e você vê todo esse desdém, os nossos trabalhadores também sofrem, por mais que a gente dê condições, né, psicológicas, todo atendimento possível e necessário, a gente tem um adoecimento muito grande de saúde mental. Então, um desgaste emocional muito grande que também atinge a saúde dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Então, você vê todo esse sacrifício, né, que a gente fala que a Fiocruz ela é em defesa da vida, e a gente ali trabalhando diariamente, incessantemente, e você ter a postura da maior liderança no país dessa forma. Então, é muito difícil, sabe? Só falando assim, é muito difícil, mas a gente segue cumprindo a nossa missão. A Fiocruz é uma instituição de 120 anos, faz agora 121 anos, igual o Butantan, que também vai fazer 120 anos. Então, é uma instituição centenária, que ela sempre teve o compromisso com a vida. É uma instituição de Estado e não de governo, e segue honrando seu compromisso. E só para também enfatizar, a Fiocruz, ela acabou que teve uma linha, né, de financiamento de muitos recursos. Nós construímos 4 centrais analíticas, e a Fiocruz, no país inteiro, né, da instituição pública, foi a que mais testou no país. Então, assim, passando também a rede privada. Então, esse é o nosso compromisso, é o compromisso com a vida, e a gente vai segui-lo, né? Enquanto não terminar essa pandemia, a gente continua com o nosso compromisso, que é a vida. Porque, como eu falei, hoje, como a gente vem falando, hoje é o coronavírus, né? No passado, a gente também teve enfrentamento da pandemia, que a gente chama de emergência sanitária, da dengue, zika e chikungunya, e a gente trabalhou. A gente teve o retorno da febre amarela também, mas no futuro serão outras doenças. Tá? Então, a gente está pronto aí para enfrentar com um compromisso na vida. Mas isso é importante também a gente ressaltar, que a gente precisa de investimento. E tem uma PEC, né, 186, que é importante sim para o retorno do auxílio emergencial, mas não dá para fazer a chantagem fazendo desvinculação das receitas da saúde e educação. Ou seja, a gente corre sérios riscos de, nesse momento de pandemia, ter cortes orçamentários na nossa saúde. Então, isso é inaceitável, isso é inadmissível. A gente precisa, sim, ter mais investimento na área da saúde. Como eu falei também, que a gente fica muito dependente da China, a gente precisa ter um complexo econômico industrial na área de saúde, para que a gente possa também estar produzindo os nossos insumos, produzindo os nossos respiradores, produzindo as nossas máscaras, nossos equipamentos de proteção individual. A Fiocruz, a partir do 2º semestre, ela terá transferência tecnológica, então ela vai se tornar autossuficiente até na produção do insumo farmacêutico ativo, mas isso, neste momento, ainda não é possível, então só a partir do 2º semestre, mas a gente precisa, de fato, fortalecer as nossas instituições públicas. E lembrando, quem faz pesquisa aqui no Brasil, 90% são as instituições públicas. É a Fiocruz, é o Butantan, é as universidades, são os outros institutos de pesquisa. Então, a gente precisa ter recursos públicos, investimentos públicos na área da ciência, na área da saúde, na área da educação, para a gente enfrentar essa, como outras pandemias. Se tivéssemos recursos também, vocês falaram aí inicialmente que também, acho que a USP está desenvolvendo também um medicamento. Então, assim, existem várias iniciativas dentro das universidades também, até da própria Fiocruz, de vacinas. Só que a gente precisa desse investimento, diferente, né, como aconteceu no outros países. Investiram bastante para que tivessem uma vacina, e a gente precisa de investimento. Cuba é um exemplo, né? Também, que lá com todos os entraves econômicos tem conseguido também desenvolver
uma vacina. Então, basta ter investimento nas áreas prioritárias que a gente consegue, sim, enfrentar qualquer pandemia que vier. Michele, queria saber da questão do lockdown, das medidas de restrição. Por causa do aumento, a gente viu nos últimos dias os governos estaduais de todo o Brasil anunciando diferentes medidas, né? Então, em São Paulo, por exemplo, o toque de recolher das 11 da noite até as 5, no Paraná, das 8 até não sei que horas. A questão é a seguinte, isso resolve, considerando que é um horário que não tem muita gente na rua, né? Nesse horário, a gente sabe que não resolve, né? Não vai resolver. A gente entende que tem toda essa questão econômica, mas a gente tem que colocar a vida sempre acima dos lucros. Então, a gente precisa, de fato, de um governo, né, que injete dinheiro, que injete recursos. Ficam nessa falácia de que não há dinheiro, que tem uma reserva técnica aí que governos do PT fez, e até para essas emergências. Então, a gente não falou aqui, eu ainda não falei, né? Esse lockdown, esse desespero todo são das novas variantes, que elas são, né, que têm um poder de contaminação muito maior, né, do que a gente vinha inicialmente. Então, precisa de fato ter, né, um isolamento efetivo, um lockdown efetivo, senão a gente não consegue enfrentar. E as vacinas chegarem, porque é igual a vacina da gripe, da influenza. Todo ano a gente tem uma nova vacina, porque os vírus eles têm as suas mutações e você precisa de fato, né, produzir uma vacina que combata essas mutações. Hoje, até o momento, as que se apresentaram, essas variantes, né, do coronavírus, as vacinas que estão aí, pelo que tem sido falado, ela consegue combater. Mas se a gente ficar, né, nessa lentidão ainda da vacinação, os vírus estão aí, em mutações, né? Então, a gente precisa rapidamente ter um planejamento estratégico de combate à pandemia, seja por lockdown, seja com mais negociações para a chegada de vacinas ou de IFAs, né? Porque tanto a Fiocruz quanto o Butantan, eles têm a capacidade de produzir, né, rápido essas vacinas, mas, portanto, que os insumos farmacêuticos ativos cheguem. E uma liderança do governo. Se não teve no ano passado, né, então, com vaidades, com o ministro Mandetta, não vai ser agora, em 2021. Né? Então, ele é negacionista, ele fala que é uma gripezinha, e passa acabando essa liderança ficando entre os governadores e os prefeitos. Mas se não forem feito isso, infelizmente, mais brasileiros e brasileiras irão morrer. E eu sempre saúdo o Sistema Único de Saúde, lembrando que Fiocruz é SUS, Butantan é SUS. E se não fosse o enfrentamento que o Sistema Único de Saúde fez, atacado nos últimos anos, com seu sucateamento, com seu desmonte, muitas mais vidas de brasileiros e brasileiras seriam ceifadas. Vacinação, eu quero retomar essa questão, porque você muito bem lembrou, só tem 2 vacinas efetivamente no Brasil. A Sinovac, em parceria com o Butantan, que é a Coronavac, e a Oxford AstraZeneca, né, em parceria com a Fiocruz. Mas todo aquele planejamento inicial, ele foi por água abaixo. Daí, recentemente, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fez um calendário, anunciou um plano geral de imunização com várias doses, inclusive de outras vacinas. A minha pergunta para você é, você acompanhou esse pronunciamento? E se sim, qual a sua opinião sobre isso? Está pessimista, não está pessimista? Enfim, o que a gente pode aguardar desse calendário proposto e apresentado aí pelo Ministério da Saúde? Eu sou uma pessoa que eu tenho esperança. Esperança no Brasil, nos brasileiros e nas brasileiras, mas esperança nesse governo eu não tenho. Eu acho que assim, a gente precisa de fato ter as vacinas para se fazer um planejamento. Aqui na minha cidade do Rio de Janeiro, a própria prefeitura segurou. Falou, não vou mais fazer planejamento enquanto eu não tiver vacina, se eu não tiver vacina. Né? Então, assim, é preciso ter essa vacina para, de fato, pensar em ter um planejamento. A Sputnik também é uma vacina que uma indústria privada, acho que é a União Química, se eu não me engano,
ela também está tentando ter autorização para a produção, mas isso ainda também vai levar tempo, porque é uma indústria que ela não tem a planta específica para fazer a produção de vacinas. Então, são trâmites que ainda tem que ter, mesmo assim, mesmo ela ajustando, ela tem que ser auditada, né, inspecionada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e isso vai demorar. Então, o governo precisa aceitar fazer esse acordo com a Pfizer, ou então agora com a Covaxin, só dessas 20 milhões de doses são bilhões aí que o governo vai pagar. E a gente precisa, de fato, ter essas vacinas para se pensar efetivamente num calendário. Aqui no Rio de Janeiro, eu tive acesso também através de informações também, através da própria Fiocruz e de outras pessoas que fazem o comitê de enfrentamento. O Rio já mudou a estratégia. O Rio de Janeiro vai priorizar a vacinação dos idosos, porque eles pararam no momento e começaram a vacinar profissionais da área da saúde a partir de 60 anos, mas viram que os idosos, né, a partir de 90 anos, são os que mais estão sendo acometidos pela Covid-19, que estão sendo mais internados. Então, hoje segue o calendário. Eu vi aí também que São Paulo também está seguindo né, essa vacinação também para idosos, proteger realmente o grupo de risco, para depois se pensar para e passo, outras estratégias à medida que as vacinas vão chegando. Eu acho que o planejamento ele tem que ser assim, né? Chegou vacina, quais são? Claro que você tem que montar, né? Você tem que ter, né, um esboço, óbvio. Qual é a prioridade? É o grupo de risco? Quem é o grupo de risco? Idosos, pessoas com comorbidades, né, os profissionais de saúde que foram ali os prioritários, né, nas primeiras vacinas. Isso tem que se pensar para a passo. E não adianta também ele ele só criar um planejamento sem discutir. Lembrando, eu não sei se acho que eu ainda não tinha dado a entrevista para vocês em setembro, acho que foi depois. Ele criou um plano e colocou o nome de vários pesquisadores, de vários profissionais, de várias entidades da área da saúde que sequer deram autorização para esse plano, né, de enfrentamento da Covid. Acho que é Plano Nacional de Operacionalização, né, e a gente tem aqui toda a expertise do PNI. Então, aí a gente já, como eu falei inicialmente, a gente já causa estranheza quando você já tem um programa de sucesso no país, que é o Plano Nacional de Imunização, e você quer inventar um outro plano paralelo. Pô, chega lá, senta com o pessoal do PNI, com as secretarias municipais de saúde, com a estratégia da família. Não é a primeira campanha de vacinação que é feita no país, isso anualmente a gente faz, então chamem de fato as pessoas que têm expertise nessa área para poder contribuir nesse plano de vacinação. Se nós não tivermos uma união, uma unidade, né, de pegar toda a expertise que nós temos no Brasil para esse enfrentamento, vai ficar difícil. Por isso que os governadores, né, eu lembro que logo no início foi feito o consórcio do Nordeste, que liderou um processo aí efetivo, que conseguiram avançar também no enfrentamento, porque, né, se ficar nessas vaidades, que é uma gripezinha, e daí não sou coveiro, infelizmente, o Brasil está cada vez ficando para trás. E lembrando, isso a gente está sendo, o mundo inteiro está falando, o Brasil é o pior país no enfrentamento da pandemia. Um país que, acho que, se eu não me engano, estamos como a 9ª economia do mundo, então estamos tendo políticas de enfrentamento, né? Eu não posso nem dizer que isso é política, né? Que não condiz com todo o histórico e compromisso que o Sistema Único de Saúde tem com as políticas de saúde pública. Sem dúvida. E enquanto a gente está aí largado no quesito políticas públicas, vamos lembrar de cada um se proteger, seguir usando máscara, que é isso que vai preservar e salvar vidas. Michele Alves, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz. Michele, muito obrigada pela participação, por trazer informações tão importantes para a gente aqui nesse dia, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço poder estar aqui conversando um pouquinho com vocês e lembrando aí a todos os telespectadores, os ouvintes e as ouvintes, se cuidem,
né? Quem puder, fique em casa, use máscara, utilize álcool em gel e acreditem sim na vacina, acreditem nas nossas instituições públicas, Fiocruz, Butantan, que são exemplos para o mundo, são referências mundiais, tá? É isso. Obrigada mais uma vez e boa noite. Boa noite.